Então, nesse vídeo, né, meninos, nós vamos terminar de fazer a correção. Nós vamos corrigir aí a questão de número 9, que ficou faltando nos vídeos anteriores. Bom, então vamos lá. Questão número 9, letra A. Na letra A, pede para vocês darem a fórmula estrutural dos compostos abaixo, né? Esse é o enunciado da sua questão número 9. Na letra A tá assim: 3-etil, 2-metil, pentano. Nós temos aí um nome. E a partir do nome, nós vamos fazer o desenho dessa cadeia carbônica. Lembrando assim, por onde eu começo a dar nome a um composto orgânico? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para dar nome a um composto orgânico? A primeira coisa que eu faço quando eu vou dar nome é achar a cadeia principal. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é achar essa cadeia principal. Vamos ver o que esse nome fala aqui para mim. Ele diz assim: no carbono de número 3, eu tenho ramo, íon de ramo, chamado etil. Et, de 2 carbonos. Íon significa que isso é um ramo. No meu carbono de número 2, eu tenho um ramo chamado metil. Met, de 1 carbono. Íon, de 1 ramo. E aí vem pentano. De onde vem esse pentano? Pente vem de, olha, o Brasil foi pentacampeão. Ele foi campeão 5 vezes. Então, eu tenho aqui pente de 5 carbonos. Entre esses 5 carbonos, eu tenho â de ligações simples. E esse finalzinho é ó, porque indica que nesse meu composto tem apenas hidrocarbonetos. Não se esqueçam, hidrocarbonetos são compostos apolares, não se dissolvem na água. Se interagem entre si por uma interação do tipo de polo induzido. E à medida que a cadeia vai ficando mais grande, maior, essa interação vai ficando mais forte, aí o ponto de fusão e de ebulição vão aumentando, podendo se tornarem líquidos ou sólidos à temperatura ambiente. Bom, vou desenhar isso aqui. Por onde eu vou começar? Por essa cadeia principal de 5 carbonos. Então, eu vou colocar 5 carbonos para ser a minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Entre esses 5 carbonos, eu vou colocar apenas ligações simples. Então, A de ligações simples. Esse O significa que eu vou preencher a minha cadeia apenas com carbonos e hidrogênio. Esse O do finalzinho vem de hidrocarboneto. Então, vamos lá agora, olha. Achei minha cadeia principal. Quando eu vou dar nome, a primeira coisa é achar a cadeia principal. Quando eu vou desenhar, a primeira coisa é achar a cadeia principal. Quando eu vou dar nome, depois que eu acho a cadeia principal, eu enumero. Quando eu vou desenhar, então, depois que eu desenho a cadeia principal, eu vou enumerar. Por que eu vou enumerar? Porque no carbono 3, no meu carbono de número 3, eu tenho um ramo chamado etil. Lembrando que como o carbono tem que fazer 4 ligações, eu tenho que completar as ligações desse carbono. No meu carbono de número 2, eu tenho um ramo chamado metil. Vou colocar assim. Então, eu tenho ramo metil, ramo etil e o pentano. Vamos só completar aqui. Esse já tem uma ligação para 4, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma para 4, 3. Então, esse é o hidrocarboneto chamado 3-etil
porque no carbono 3 eu tenho um ramo de 2 carbonos. 2-metil, porque no carbono 2 eu tenho um ramo de um carbono. Pentano. Pentano, pente vem de 5 carbonos na cadeia principal. Vem dessas ligações simples que existem entre esses carbonos. E o O vem de ser uma estrutura que contém apenas carbono e hidrogênio. Então, esse é o desenho que você tem que fazer na sua letra A. Vamos aí dar sequência. Vamos desenhar aí, né, a letra B. Na letra B, ele pede para que nós façamos o desenho, né, que a gente faça a estrutura aí. Vamos colocar aqui. Ele pede para a gente fazer a estrutura do 4,4. 4,4. Dimetil, pente, um eno. Ele pede para eu fazer o desenho do 4,4 dimetil, pente, um eno. Lembrando assim, olha, quando você vai dar nome, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar a cadeia principal. Depois de você encontrar a cadeia principal, você vai numerar essa cadeia principal, procurando deixá-la com os menores números. Menores números para insaturações e depois para ramificações. Só depois que você vai procurar essas ramificações, procurar o que ficou de fora dessa cadeia principal e marcar como ramificação para dar nome a elas. Bom, o que a gente tem nesse nome aqui para nós fazermos o desenho? Eu tenho assim, 4,4. Lembrem-se, sempre que vocês forem escrever e separar dois números vocês separam por vírgulas. Letras de número eu separo por tracinho, por hífen. Letra de número eu sempre separo por esse tracinho aqui. É regra, é fixo, tem sempre que usar da mesma maneira. Bom, então vamos. Eu tenho 4,4. 4,4 é o local. Eu tenho dois locais aqui. Então, eu tenho que ter duas coisas nesse 4,4 aqui. Bom, di significa duas vezes a mesma coisa. Esse di está me indicando que vai aparecer duas coisas, né? Duas vezes uma mesma coisa. Met, de um carbono. Il, de ramo. Então, eu tenho um ramo, né, de um metil ligado no carbono 4 e um outro ramo, também chamado metil, por isso que apareceu di, porque apareceu o mesmo ramo duas vezes, ligado no outro carbono 4, né, nesse mesmo carbono 4. E a minha cadeia principal, ela é de pente. O Brasil é pentacampeão, foi campeão 5 vezes. Então, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. No meu carbono de número 1, é o local onde eu tenho algo de diferente. O que eu tenho de diferente aqui? Aqui eu tenho de diferente a presença de em, uma dupla ligação. E esse O vem de uma estrutura que contém apenas carbonos e hidrogênios. Vem de ser um hidrocarboneto, de ser apolar, de se interagir por dipolo induzido. Bom, por onde eu começo meu desenho? Da mesma forma. Eu começo a dar nome pela cadeia principal. Eu começo a fazer o meu desenho pela cadeia principal. Minha cadeia principal tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Na minha cadeia principal, no meu carbono de número 1, então vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No meu carbono de número 1, eu tenho uma dupla ligação. E o O vem de ter carbono e hidrogênio. Ele só falou da dupla ligação no número 1. Então, o restante não tem duplas ligações. O restante contém apenas ligações simples. Mas ele me deu mais informações nessa cadeia. Essa é a minha cadeia principal. Ele falou também que no meu carbono 4...
eu tenho um ramo metil. No meu carbono 4, eu tenho outro ramo metil. Então, olha, no meu carbono de número 4, eu tenho um ramo chamado metil. Eu tenho outro ramo chamado metil. Minha cadeia está pronta? Não. Lembre-se que o carbono é tetravalente, precisa fazer 4 ligações covalentes para ficar estável. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse faz uma para 4, 3. Né? Vamos pôr assim resumido, CH3. Bom, então, essa é o desenho da sua letra B. Essa é a estrutura do 4,4 de metil pente um eno. 4 para esse, 4 para esse, por isso 4,4. Apareceu 2 vezes, 1, 2. O ramo formado por um único carbono. E ele está ligado numa cadeia principal de 5 carbonos, onde no carbono de número 1 tem uma dupla ligação. Como é hidrocarboneto, tem apenas carbonos e hidrogênios. Então, essa foi a resposta da sua letra B. Vamos fazer aí, então, a letra C. Na letra C, ele pede para você desenhar o 3-metil, penta, 1,4 de eno. Bom, da mesma forma. Primeira coisa, eu vou começar a fazer o desenho pela cadeia principal. Depois eu vou numerar. E aí depois eu vou colocar esses ramos. Aqui, então, a gente tem assim, olha. 3-metil. O que significa esse 3 aqui? Esse 3 é o número do carbono, é o local, é o endereço do meu carbono da cadeia principal que contém um ramo chamado metil. Metil vem de quê? Met vem de um carbono. Il vem que esse carbono está formando para mim um ramo. Penta. Pente, o Brasil é pentacampeão. Ele foi campeão 5 vezes. Então, pente vem de 5 carbonos. 1,4. Bom, 4 está me indicando o local. O local onde eu tenho 2 vezes em uma dupla ligação. Por que de eno? De 2. Em de dupla ligação. E o finalzinho O de ser um hidrocarboneto. É uma estrutura que contém apenas carbono e hidrogênio. Meninos, observem bem. Sempre que você vai separar lá, vou fazer o seu nome, e você for separar número de letra, tracinho. Número de número, vírgula. Número de letra, tracinho. Bom, por onde eu começo o desenho? Vou começar pela minha cadeia principal. Minha cadeia principal, ela tem 5 carbonos, então eu vou desenhar. 1, 2, 3, 4, 5. Achei minha cadeia principal, vou numerar. Para ficar mais fácil de eu colocar o que eu tenho dentro dela. No meu carbono 1 e no meu carbono 4, eu tenho a presença de duplas ligação. Carbono 1 e carbono 4, eu tenho uma dupla ligação. Meninos, não se esqueçam assim. Se a dupla ligação é só no carbono 1 e 4, eu posso vir para os outros? Não. Ele está indicando que ele tem de diferente aí. Tem algo de diferente no carbono 1 e no carbono 4. As demais ligações são ligações simples. Bom, desenhei esse negócio, 21,4 de N. O O significa que eu vou preencher aqui com hidrogênio. Vou preencher o meu carbono aqui, os meus carbonos com hidrogênio. Mas eu ainda tenho que acrescentar no carbono de número 3, um ramo chamado metil. Então, no meu carbono de número 3, eu vou pôr um ramo chamado metil.
Bom, carbono é tetravalente, faz 4 ligações covalentes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, faltam 2. Então, essa é a estrutura. Essa é a fórmula estrutural do 3-metil-penta-1,4-dieno. Vamos conferir aí a resposta de vocês. Quem não fez ainda, faça aí o desenho a estrutura, né? Vamos tentar prestar atenção aí em como está sendo feito, para depois vocês conseguirem fazer sozinhos. Bom, questão número 9, letra D. Deixa o nome bem grandão aí, ó. Vamos lá. 3,4-dietil, dietil, 3, 4, 5, 5, tetra, metil. Vou continuar o nome aqui embaixo, porque não coube no meu quadro. Ex, ó, ino. Bom, esse então é o nome da estrutura que você vai desenhar na letra D. Lembrando que esse nome ele pode virar aí uma página do seu caderno, pode dar, né, vários nomezinhos de ramificações para você escrever. Mas não tem segredo para você. Interpreta aí o que está sendo escrito, desenha a sua cadeia principal, enumera ela e vamos colocar aí o que a gente tem nela. Bom, 3,4-dietil. O que isso significa? No carbono de número 3 e no carbono de número 4. Esse 3, 4 é o local da minha cadeia. É o número do carbono na minha cadeia, onde eu tenho 2 vezes, esse di sempre indica para você 2 vezes, um ramo formado por 2 carbonos. Et 2 carbonos. Eu, ramo. Então, eu tenho esse ramo e eu tenho esse ramo aqui também. Professora, por que o etil vem primeiro que o metil? Porque é em ordem alfabética. Quando você tem mais de uma ramificação para dar nome, quando você vai escrever o seu nome, organizar o seu nome no papel, você procure começar por aquela que, né, está em ordem alfabética que vem primeiro. Etil E, metil M. O E vem primeiro que o M no alfabeto. Por isso que eu escrevo primeiro o etil e depois o metil, certo? Os prefixos di, tri, tetra não entram nessa ordem alfabética, certinho? O que entra é metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, N-butil. Isso entra na ordem alfabética. Esses prefixos di, tri, tetra não entram. Bom, 3, 4, 5, 5. Em todos esses carbonos aqui, em todos esses locais, nós temos tetra de 4 vezes. Nós temos 4 ramos iguais. Esses ramos são ramo metil. Metil vem, met de um carbono. Eu de ramo. Isso aqui são os ramos que estão ligados numa cadeia principal X. X vem de... O Brasil está em busca do hexacampeonato, né? Está em busca de ser campeão 6 vezes, ser o campeão mundial pela 6ª vez. Então, X vem de 6 carbonos. De forma que no carbono 1 é o local, onde eu tenho uma ligação IN. A, E, I. Ó, I, ligação tripla entre carbonos. E nessa cadeia, eu só vou encontrar carbonos e hidrogênio. Esse Ozinho lá no final indica isso. Vou desenhar? Vou. Vou começar por onde? Vou começar desenhando a minha cadeia principal. Minha cadeia principal, ela tem 6 carbonos. Vamos fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ela tem X6 carbonos, 1 íon. Vou numerar agora, então, para eu não me perder nas numerações. Bom, no meu carbono de número 1, eu tenho uma ligação tripla. Todas as outras ligações entre carbonos serão ligações simples. Já desenhei minha cadeia principal, agora eu vou aos ramos. No meu carbono de número 3, eu tenho um ramo de 2 carbonos. No meu carbono de número 3, eu tenho um ramo chamado etil. Etil é um ramo de 2 carbonos. No meu carbono de número 4, eu tenho outro ramo chamado etil. Então, fiz essa parte. No carbono de número 3, eu pus um etil. No carbono de número 4, eu pus outro etil. Agora, eu tenho no 3, 4, 5, 5, eu tenho o radical metil. O ramo metil. Então, no carbono 3, eu tenho o ramo de um carbono. No carbono 4, eu tenho o ramo de um carbono. No carbono 5, eu tenho um metil. E no mesmo carbono 5, eu tenho o último ramo chamado metil. Terminei minha cadeia? Bom, lembrem-se que se o carbono não faz 4 ligações, ele quebra a cadeia. Então, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 para 4, 3. Então, esse desenho que nós fizemos aqui, ele é a cadeia que corresponde ao 3, 4 de etil, 3, 4, 5, 5 tetrametil, X, um íon. Meninos, não se esqueçam de quando vocês forem fazer nome. Primeiro passo, achar a cadeia principal. Depois de achar a cadeia principal, enumere a sua cadeia principal. Quando você for enumerar, presta atenção assim, 2 coisas por agora. Tem insaturação? A insaturação vai ficar com o menor número. Tem ramificação? Só ramificação? As ramificações vão ficar com o menor número. Se tiver insaturação e ramificação, quem é prioridade? A insaturação. Então, olha, minha cadeia principal. Ficou de fora e nós desenhamos um ramo chamado etil no carbono 3, outro ramo chamado etil no carbono 4. Um ramo chamado metil no 3, outro ramo chamado metil no 4, outro ramo chamado metil no 5, outro ramo chamado metil no 5. Essa é a estrutura aí que você tem que desenhar na sua letra D. Letra E. Na letra E, a gente tem assim, etil, ciclo, butano. Bom, vamos lá. Vamos começar interpretando esse nome, depois desenhar a cadeia principal e desenhar aqui a nossa estrutura. Professor, ele não localizou. Ele não localizou porque só tem um lugar para esse ramo estar. Qualquer jeito que você fizer o seu desenho, né, de toda forma que você fizer o seu desenho aí, esse ramo vai aparecer apenas em um único lugar. E esse lugar vai ser sempre o carbono 1. Cadeias que são fechadas, você só enumera se aparecerem 2 coisas. Cadeia fechada, eu vou enumerar se aparecer 2 ligações duplas ou se aparecer 2 ramificações. Cadeia fechada, eu vou enumerar se aparecer uma ligação dupla e uma cadeia fechada. Perdão, e uma ramificação. Então, se aparecer 2 coisas ao mesmo tempo, 2 duplas ou mais, 2 ramificações ou mais, ou um ramo e uma insaturação, aí sim eu vou numerar. Do contrário, não tem necessidade de numerar. De onde vem et? Et, 2 carbonos. Il, ramo. Ciclo vem de ser uma cadeia fechada. But
4 carbonos. Ligação simples. O, hidrocarboneto. Então, olha, 4 carbonos que estão em uma cadeia fechada. Todos esses carbonos fazem ligações simples. Posso pôr aqui, ou aqui, ou aqui. Pode escolher qualquer local aí. Meninos, uma dica. Sempre que vocês tiverem uma cadeia fechada, ela será a sua cadeia principal. E o que tiver ligado nela serão os ramos. Então, quando você for dar nome a um composto e a cadeia for fechada, ela será a sua cadeia principal. Bom, vou escolher aqui. Etil é o ramo de 2 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2 para 4, 2. 1, 2 para 4, 2. 1, 2 para 4, 2. Então, aqui eu tenho o etil. Etil, essa parte aqui, esse ramo, que está ligado nessa cadeia principal, que chama ciclo, porque é uma cadeia fechada, butano. But, porque são 4 carbonos. An, porque são ligações simples. E o ozinho do final, porque se tratam de hidrocarbonetos, compostos que contêm em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Vamos agora para a letra F. Na letra F, ele pede para a gente desenhar o 1, 2, 4, trimetil, benzeno. Bom, então eu tenho aqui, vamos interpretar esse nome para a gente começar a fazer. 1, 2, 4 é o local. São o número dos carbonos, onde eu tenho 3 vezes. Vai aparecer 3 vezes a mesma coisa aqui para mim nessa estrutura. Vai aparecer para mim 3 vezes. Mete um carbono. E o ramo. Então, vai aparecer aquele raminho que só tem um carbono 3 vezes. E ele está ligado a um benzeno. Quem é o benzeno? Lembrando que o benzeno, ele foge às regras de nomenclatura dos compostos orgânicos. Toda vez que falar para você benzeno, é aquela estrutura formada por 6 carbonos. É uma estrutura fechada de 6 carbonos, onde eu tenho uma ligação simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Esse composto benzeno, esse é o benzeno. Ah, só isso? Não, né, gente? Faltam os seus hidrogênios aqui. O hidrogênio, perdão, o benzeno é um composto aromático. Por que que ele é aromático? Ah, porque ele emite um forte aroma? Também. Mas na química orgânica, nós vamos chamar de compostos aromáticos todos os compostos que apresentarem essa possibilidade. Ligação dupla alternada com simples. Dupla simples, dupla simples. Sempre que ocorrer essa alternação aí constante, uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Na cadeia fechada, nós vamos ter um composto aromático. Porque essa dupla ligação, hora está aqui, hora está aqui. Hora está aqui, hora está aqui. Essa dupla ligação, ela pode ficar girando. E aí é muito comum encontrar essa estrutura desenhada somente assim, ó. Com uma bolinha no meio. O que que significa essa bolinha no meio? Significam duplas ligações alternadas. Como assim dupla alternada? Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Bom, desenhei o meu benzeno, que foi minha cadeia principal. Só que nele eu preciso pôr um carbono 1, 2 e 4. Não sei por onde você vai começar a numerar. Comece por qualquer um. Mas, então, eu vou pôr, ó, vou começar por aqui. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 1 eu tenho um ramo chamado metil.
No carbono 2, eu tenho outro ramo chamado metil. No carbono 4, eu tenho outro ramo chamado metil. Bom, então esse é o desenho, essa é a estrutura do seu 1,2,4 trimetilbenzeno. O seu benzeno aqui é a sua cadeia principal. Benzeno vai ser sempre 6 carbonos, fazendo ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Essa é a minha cadeia principal. Fora da minha cadeia principal aparece 1, 2, 3 vezes a mesma ramificação de um carbono, por isso trimetil. Bom, espero que vocês estejam conseguindo assimilar alguma coisa, né? Vamos aí à letra G. Na letra G a gente tem letra G e última. Orto, dietil, benzeno. De novo, ele vem falando para mim do benzeno. Quem é o benzeno? Vou desenhar aí a sua cadeia formada por 6 carbonos. Formado por 6 carbonos. De forma que esses carbonos, eles fazem assim. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. No meu benzeno, eu posso numerar as ramificações ou eu posso indicá-las pelas posições. Orto, meta e para. O que seria uma posição orto no meu benzeno? Orelha, mão e pé. Vamos imaginar, então, aqui que eu começo pondo um ramo aqui, ó. Ramo de etil, vamos pôr esse ramo aqui de etil. CH2, CH3. Para ter a posição orto, aonde seria a orelhinha dele? Ou aqui, ou aqui. Então, se eu tenho um carbono, se eu tenho um ramo no carbono 1, a posição orto é a posição 2. Então, orto indica a posição 1, 2. Orelhas do benzeno poderia ser aqui. Se aqui fosse a cabecinha dele, a orelhinha poderia ser aqui ou aqui. Então, essa é a posição orto. Orto de orelha. Posição meta. Meta de mão. Se aqui é a posição orto, aqui fica sendo a posição meta. Então, ramificações no carbono 1 e 3, eu tenho ramificações na posição meta. Bom, e se eu colocar a posição agora lá embaixo? Ficaria parecendo o pé do meu benzeno. Lá no carbono 4. Bom, ramificações nas posições 1 e 4, eu teria posição para. Esses prefixos orto, meta e para só podem ser usados para o benzeno. E eles indicam necessariamente as posições 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aqui ele disse orto. Então, posição 1, 2. Vou ter uma coisa no carbono 1, vou ter outra coisa no carbono 2. De 2 vezes o mesmo ramo. Vai aparecer 2 vezes o mesmo ramo aqui. Etil de 2 carbonos, que se ligam como ramos do meu benzeno. Então, a gente já tinha colocado aqui um etil no carbono 1. E para ser a posição orto, vou colocar outro ramo etil no carbono 2. Bom, terminei. Lembre-se que os seus carbonos têm que fazer 4 ligações covalentes para ficarem estáveis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Então, essa é a sua estrutura do ortodietilbenzeno. Cadeia principal é o benzeno. Toda vez que for benzeno, se você quiser, você pode desenhar a sua cadeia fechada com 6 carbonos e colocar lá uma bolinha no meio. Mas você tem que entender assim. Quando eu vejo essa bolinha no meio, ela me indica duplas ligações alternadas. Por que que põe a bolinha? Porque as duplas ligações, elas podem fazer esse movimento, ficarem se movimentando, e aí vai formando essa bolinha. Bom, então, benzeno, na posição orto, que é a posição 1, 2, na orelhinha do meu benzeno, eu tenho um ramo chamado etil, outro ramo chamado etil. Não se esqueça, somente para composto chamado benzeno, posição orto, posição 1, 2, meta 1, 3 para 1, 4. Gente, espero que vocês tenham conseguido fazer a correção da atividade de vocês. Dúvidas? Entrem em contato comigo, tá? Tchau, tchau.